já estava esquecendo. Então, para iniciar, queria colocar uma questão que a Nilza pediu que fosse colocada. Ela, por enquanto, ainda não está aqui, mas é uma questão né, que incomoda a todos nós, porque ela é onde o bicho pega, na verdade, que é sobre o sofrimento. Então, vamos iniciar conversando sobre isso, investigando um pouco mais sobre a questão do sofrimento. O que é o sofrimento? O sofrimento é a consequência de algum apego. Seja ele qual for. Pode ser um apego emocional em relação a alguém, em relação a um desejo. Todos esses apegos, eles se originam em crenças. Nos conceitos, essas crenças, conceitos, nos condicionam a criarmos projeções em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas, em relação às circunstâncias da vida. E é o apego a essas ideias, a essas projeções, que vão gerar o sofrimento. Porque a gente cria expectativa em cima disso. A gente projeta que as coisas devam ser desse ou daquele modo. Que as pessoas vão agir dessa ou daquela forma. E, na verdade, a gente não pode prever nada disso. Porque as pessoas são como elas são. As circunstâncias acontecem independente dos nossos anseios, daquilo que a gente imagina que vai ser. Então, se você está apegado a uma ideia, a uma projeção, se aquilo ali não acontece, ou se a pessoa não age da forma como você imaginou, isso gera sofrimento. Por isso que a gente diz que o sofrimento vem daí, dos desejos, dos anseios. Se nós nos desapegarmos dessas ideias, dessas expectativas, com certeza, o sofrimento pode até vir, mas você vai observar e não vai mais se identificar com isso. Isso vai passar. Não vai ficar gerando sofrimento no seu ser, no seu ego, porque é o ego que sofre. É o ego que sofre. Porque o ego são justamente essas projeções. São essas ideias. A pessoa cria planos, às vezes até imagina uma conversa, um diálogo completo
como que ela vai conversar com alguém e como que a pessoa vai reagir naquela conversa. Sendo como que ela pode prever isso? Olha que ponto chega o nosso ego, né? O nosso desejo de que aquilo funcione, né? De que aquilo ali vá nos trazer alguma alegria, né? Porque no fundo o que a gente quer é felicidade, né? E aí a gente busca isso fora, né? A gente coloca essa felicidade no outro, numa circunstância, num projeto, né? E se isso não acontece, lá vem o sofrimento, lá vem o martírio, porque nada do que você planejou aconteceu, ou então não aconteceu conforme você planejou. Tudo vem daí, todo sofrimento vem daí, dos apegos, do apego ao ego. Nada demais, porque isso faz parte do processo. Mas o que nós precisamos é estar conscientes disso, sendo observadores, livres, sem nos julgar, sem julgar o outro, sem nos culparmos de estarmos assim apegados. Porque tudo isso é condicionamento a que nós fomos expostos, né? Aí nós geramos o ego, né? Nós criamos o ego, e tudo isso é decorrência dessa criação mental, que faz parte do processo natural do ser humano de reconhecimento de quem ele verdadeiramente é. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos ser observadores atentos de nós mesmos, para percebermos o que a vida está nos mostrando, o que um relacionamento está nos mostrando. Porque tudo o que acontece e todas as pessoas que aparecem apontam alguma coisa dentro de nós. Então, eu queria iniciar com isso. Se alguém quiser colocar alguma questão em relação a isso. Porque ninguém quer sofrer, na verdade, né? Todos nós queremos nos libertar disso. O verdadeiro sentido da busca, né? Que a gente chama de busca, mas que é esse processo de despertar, é ser feliz. E a felicidade é a dissolução do sofrimento. É o reconhecimento de quem nós verdadeiramente somos. Então, ninguém precisa ficar sofrendo eternamente. Você precisa apenas se observar, reconhecer o que é e não se identificar mais com aquilo que está gerando sofrimento. Para que ficar sofrendo? Quando você entende isso, você, em vez de sofrer, você vai apenas aprender com aquilo. Vai deixar aquilo passar por você, não vai se apegar à dor. Não vai ficar cozinhando, né? Remoendo, né? Vai ser mais leve o processo. Não digo que a pessoa não vá sentir. Ela pode até sentir, mas não com a intensidade, como se ela ainda tivesse apegada. Se ela compreender o processo,
ela vai apenas observar e aquilo vai passar. Porque tudo muda. A única coisa que não muda é o seu verdadeiro ser, a sua consciência, que é imutável, é perene, é imune a tudo isso. A consciência não sofre. Quem sofre é o ego. É o ego que sofre. A França está perguntando como podemos dissolver o ego sem anular o indivíduo? O ego, o Francis, tudo bem, Francis? O ego, na verdade, são essas ideias, né? Se você dissolve essas ideias, você permanece como indivíduo, mas um indivíduo livre, um indivíduo que não tem apegos mais, não tem desejos, né? Você vai viver, fluir com a vida, com aquilo que a vida te oferecer, com aquilo que o seu coração pedir para você seguir. Então, você não vai deixar de ser o ser, a presença que você é, com as suas peculiaridades, as suas virtudes. Você não vai ser mais a pessoa, o personagem que você criou, né, que é o ego, que são essas ideias, né, para conquistar algo, para ser aprovado, né? Porque a ilusão que faz gerar o ego é a busca pela felicidade, é a busca de ser reconhecido como alguém. E, na verdade, você não precisa de nada disso. Nós não precisamos de nada disso. Deixa eu fechar o microfone. Nós não precisamos de nada disso. Basta que a gente seja quem a gente é, que a gente siga o nosso Dharma. O nosso Dharma é aquilo que a gente ama ser, né? Que a gente tem facilidade em fazer, que a gente faz de coração, sem esperar nada de volta. É quando a gente flui. Quando a gente não espera nada em troca. Então, quando a gente vive assim, tudo fica mais leve. Você continua a ser quem você é, sem ego, sem apego. O único desejo real é o de seguir o coração, de se realizar internamente, se fusionando à totalidade. Esse é o único desejo. E é esse desejo que nos impulsiona pela vida, pela existência. Ok? É quando a gente se realiza sendo feliz, se compreendendo uno a essa totalidade. A gente sente que está tudo bem, que tudo é como deve ser. Quando a gente diz, né, que a gente precisa ser um ninguém, é um ninguém sem ego. Não é que a pessoa vai deixar de existir, nem vai se dissolver, né? Não vai entrar para um buraco de minhoca e sumir, não. Você vai continuar sendo, mas uma pessoa leve, sem esperar provar nada para ninguém. Você vai ser o que você é. Ok? Mais alguma questão, gente? Alguma colocação? Às vezes é difícil a gente perceber o ego, porque ele é muito dissimulado, não é verdade? Até que a gente perceba o ego, às vezes demora, né? Não é da noite para o dia.
Mas o importante é estar em observação, estar em constante observação, porque assim você vai perceber o ego. Se você sentir a presença, você é a presença, você nunca deixa de ser a presença. É isso que às vezes as pessoas têm de, mas eu não sinto a presença. Você é a presença, como você não sente a presença? Você é a presença. O que é difícil de, às vezes, perceber é o ego, porque ele é muito dissimulado e é muito enraizado. Então, é nos tornarmos observadores profundos, mas livres, imparciais de nós mesmos e da vida do outro. Quando a gente está assim, conectado e livre, a gente percebe o ego e não se identifica mais. A gente vai abrindo mão dessas crenças, né, dessas ideias, e isso aí vai fazendo o ego se dissolver. Ele vai se dissolvendo naturalmente, através da sua observação, do seu contato com o seu verdadeiro eu. Porque a verdade, aliás, o ego não consegue permanecer diante da verdade. Quando você está consciente de si e percebe o ego, você não quer mais se identificar com ele. É uma coisa que vai acontecendo. A gente vai ficando livre naturalmente. Estando em observação, mantendo esse estado de consciência de que você é a presença, o ego vai se dissolver aos poucos, à medida que você vai tomando consciência de si. O ego vai perdendo a força. Quando você perceber, vira as costas para ele, não dê importância, não dê força para ele, abra mão. Não tenha medo de não ser, né? Porque às vezes acontece isso, mas se eu deixar de ser assim, vou deixar de existir, né? É praticamente uma morte, é uma morte. Mas tenha certeza que você vai continuar vivo, porque você é eterno. A morte não existe, ela existe para o corpo, mas o corpo é o que é? É um instrumento. Ele nos serve, ele é importante. Mas vai chegar um momento que ele vai sucumbir ao tempo, às mazelas, né, às doenças. Ele vai sucumbir. Mas você, o ser, a consciência, vai permanecer. É eterno. Não tem começo nem fim. O Michel está colocando aqui, como percebemos a dissolução do ego? O Michel, acontece como uma sensação de alívio, porque você percebe, você sabe quando é ilusão, quando é ego. Então, quando você abre mão, ali aconteceu a dissolução. Vem uma sensação de alívio. Pode ser que, a princípio, venha uma sensação de dor, porque você reconhecer que você esteve enganado, que você gerou esse engano, às vezes dá uma sensação de dor. Mas quando você abre mão, você sente a dissolução. E cada vez que você abre mão, porque o ego ele tem várias facetas, não é só uma. Por isso que é um processo. Não é puf, acabou tudo, não. Vai acontecendo essa dissolução. Até que vai chegar um momento em que você vai sentir que tudo se encaixou, que tudo se encaixa.
E aí realmente vem a entrega plena, onde aí não existe mais um alguém, você se fusiona à totalidade, à unidade. Aí realmente é um êxtase, uma compreensão muito grande. É uma compreensão ampla. Acabam-se todos os questionamentos, todas as questões são dissolvidas nesse instante. É isso que às vezes se chama iluminação, ou despertar pleno, ou satori. E depois disso, ainda vem o processo de manutenção desse estado, que é a prática, que é a vivência consciente de si. É viver estando em contato pleno com o seu verdadeiro ser, uno à totalidade. Porque ter splashes do despertar, claro, tem. São essas pequenas dissoluções do ego. Mas o despertar pleno, ele vem quando realmente não existe mais a pessoa, esse ego. Quando ele vai deixar de ser um fazedor e vai se tornar um servidor. Quando o fazer não terá mais intenção pessoal, egóica. Vai ser um fazer sem fazer. Vai ser um agir pelo coração, intuído pela totalidade. Estejam apenas atentos ao que acontece internamente, como que a vida toca vocês. Estando atentos, tudo se esclarece. Porque todos têm a capacidade de se realizarem. Todos. Não existem pessoas especiais porque alcançaram a iluminação. A iluminação é, vamos dizer, a culminância do Dharma de todos nós. É claro que depende também um pouco da disposição e da determinação de cada um, individual. Porque senão todos nós estaríamos no mesmo nível de entendimento, de compreensão. E não é bem assim que acontece, não é? Mas isso também não tem valor
de melhor, pior, de maior ou menor. Apenas é assim. O Rodrigo está colocando aqui que vou ler. Eu não compreendi o fato de eu ter escolhido determinadas experiências. Eu pensava como pode a presença aprender com o sofrimento e eu me sentia uma cobaia do universo. Mas chegou um momento em que eu percebi que esse questionamento era uma ilusão. Independentemente de qualquer coisa, eu preciso amar e isso será bem mais simples. Isso mesmo, Rodrigo. Ser amor. Quando somos amor, amamos, naturalmente amamos. E verdadeiramente amamos. Sem nada querer, sem nada esperar, apenas servimos. Amor é servir. Amor é serviço. Amor é o Dharma. Então, quando nós passamos a exercer o ser que somos, né? Sendo amor, tudo fica mais simples. Tudo fica mais simples. Fica mais leve. Não é verdade? E aí a alegria nos acompanha, não é, Rodrigo? A alegria nos acompanha. Ela passa a ser a nossa companheira, porque tudo passa a ser uma bênção, uma graça. Passamos a ver a vida maravilhosa, uma dádiva, não é? Irmã se está dizendo, gostaria, por favor, de sugestões de caminhos para trabalhar e conciliar o ego e o sentimento de culpa. Ego e culpa estão bem juntinhos e amarrados. Você não tem que sentir culpa. Quando você entende que tudo é como é, que todos os seus enganos foram gerados porque você acreditava que dessa ou daquela forma você estaria agindo em prol de algo de si mesmo para alcançar a felicidade, quando você entende isso, acaba a culpa. Porque o engano é sinônimo de ignorância. Não no ignorância no sentido pejorativo que a maioria das pessoas usa, mas ignorância no sentido de não ter conhecimento de si. Então, quando você entende que você criou o ego porque ainda não tinha esse conhecimento, acaba a culpa. E acaba a condenação do outro também, o julgamento. Então, o caminho é esse. É a aceitação de quem você é e a aceitação do outro. Aceitação da vida. Quando nós nos aceitamos e aceitamos o outro, acaba a culpa e acaba o julgamento. O julgamento gera a culpa, porque você se julga culpado de alguma forma e se sente culpado. E culpa o outro também porque julga o outro. Porque você acredita nesse ou naquele conceito de maior, de menor, de pior, melhor, bem, mal, não é? Então, esses enganos vão terminar se você começar a aceitar, a entender que tudo é como é, que as pessoas são como são, e que você é como é. Mas você, verdadeiro, não tem ego. Não é amarrado a nenhum conceito, a nenhum condicionamento. Então, começa a se abrir para o universo, a se abrir para a vida, a se abrir para as pessoas. Porque aí as coisas vão clareando, vão ficando mais leves.
E acaba isso, acaba a culpa. Acaba todas essas informações que a gente foi adquirindo e foi cristalizando na nossa mente e que acabam gerando sofrimento. Não se cobrem também por ter entendimento, se está entendendo isso ou não, de estar vendo isso ou não. Ok? Aceitem isso o tempo também. Porque apesar da gente perceber só o agora, né, o tempo linear, nesse plano que a gente existe, que a gente está aqui da dualidade, ele existe, ele é um instrumento da consciência, para que você vá aprendendo e vá se entendendo aos poucos. A gente deve focar no agora, claro, mas aceite o processo gradual, aceite o processo. Internamente, nós estamos sempre prontos, claro. A nossa consciência, ela é pura, limpa. Mas o ego está sempre se sobrepondo a isso. Então, vamos aceitar que nós precisamos de um tempo para que isso se dissolva, para que esse ego se dissolva. Porque não adianta falar assim, está tudo pronto, desperta aí agora, nesse instante. Como assim? É um processo. É um processo. Isso de querer despertar gera ansiedade. Então comecem a aceitar. E o silêncio ajuda muito. Praticar o silêncio interno, a aceitar, ajuda a aceitar, porque a gente vai se desconectando do ego, sem nenhuma força. Porque quando nós meditamos, quando nós estamos em silêncio interno, nós estamos com a presença. E estando com a presença, o ego não tem mais espaço para acontecer, para se manifestar. Ele perde a força, naturalmente. A gente vai se desconectando dos sentidos, do corpo, das sensações, e desconectando das sensações, a gente desconecta das emoções que são geradas pelo ego. Medo, raiva, inveja, tudo isso vai se dissolvendo. Tudo isso vai se dissolvendo. E aí a paz que você é vai emergindo, vai se firmando e vai se expandindo, se irradiando. Somos todos um, não somos? Então, quando você se torna a paz que você é, quando você assume a paz, você irradia a paz para todos os outros. Você assume o amor que você é, irradia amor para todos os outros.
E isso vai acontecendo assim, ó, em cadeia. Por isso agora está acontecendo esse grande despertar da humanidade. Muitas pessoas estão despertando, tomando consciência de si, assumindo o seu verdadeiro ser. Que bênção, né, gente? Nossa, uma alegria muito grande. Imaginar que a humanidade pode se libertar disso é muito lindo. Sei que ainda vai ter muita relutância interna, né? Que é porque existem uma diferença muito grande de entendimento, mas que atualmente existem muitas pessoas acordando para a realidade, tem. É um número muito grande de pessoas. Morane está dizendo, me vi muito no vídeo do Muji, onde dentro dos espaços e vivências de autoconhecimento, tudo é amor. Mas ao entrar em contato com o mundo, a falta de controle emocional e a culpa por isso é muito presente. Sim, Morane, mas é como eu disse, aos poucos, à medida que você vai estando com a presença que você sentindo isso verdadeiramente, as coisas vão se encaixando e essa culpa ela vai se dissolvendo. O controle emocional vai acontecendo, porque a paz vai ficando muito evidente e presente. As sensações, as emoções já não te perturbam como perturbavam antes. Você apenas as observa e se desidentifica delas. Até que chegar um momento, não que você não vai deixar de sentir, porque nós somos seres sencientes, mas isso vai ser leve. Não vai te corroer, não vai te tirar do centro. Vai passar como uma brisa, não como uma tempestade, não como um furacão, às vezes, né? Que às vezes a emoção vem como um furacão. Vai passar como uma brisa. Vê a diferença? Então permaneça com a presença, com o amor que você é. Compreenda que todas as circunstâncias, todas as pessoas, tudo que você vive é Deus, é amor. Então, tudo que acontece são oportunidades de entendimento, oportunidades de reconhecimento. E se você estiver centrado, a paz que você é vai emergir, porque vai vir um entendimento do que é. E aí as coisas vão se tornar mais leves, mais suaves. Você diz que se percebe buscando isolamento. Acontece isso mesmo. Isso é natural. Porque também você não sente mais necessidade de estar com outras pessoas que não estejam na sintonia que você está.
Mas vai chegar um momento que vai tanto fazer você estar isolado ou não, porque você vai estar em silêncio interno, consciente de si, de quem você é. E aí não importa o lugar com quem você esteja, você vai estar bem, vai estar em paz. Não vai ter mais desejo de se isolar. Você vai deixar que a vida te leve para onde tiver que levar. Para o meio da multidão ou lá para o Himalaia. Você vai sentir no seu coração o que a vida está te pedindo. Qual é o seu Dharma? O Rodrigo. Eu percebo que a ilusão colapsa com ela própria. Mas antes eu estava naquela confusão. Agora percebo que devo deixar o debate. Atuar tem um novo sentido do que não é combater, mas se render ao amor e servir. Fluir na orientação da luz. Quando sentimos medo, ela nos conforta. Não sei como agir, então silencio e a harmonia vem. Namastê, Rodrigo. É isso mesmo. É a graça atuando através de nós. Quando nós nos rendemos, quando paramos de lutar, aí a graça vem e atua em nós. Aí nós somos paz. Damos uma definição, porque nós vivemos de definições, mas esse estado ele não tem uma definição lógica mental, mas é um estado de paz, de harmonia, vamos dizer assim, de alegria, de gratidão. Então, é isso. É um estado de harmonia, de paz, de felicidade. Sem razão. Não tem uma razão lógica. Apenas se vive assim. O momento, o instante, estando consciente de quem se é. Muito bom. Nada como o silêncio para esclarecer, para pacificar, para trazer à tona o verdadeiro ser. Para trazer à tona o amor que tudo é. Vamos. Se alguém tem mais alguma questão? Ou alguma colocação, alguma dúvida?
Bom, eu vou convidar vocês a gente fazer alguns momentos de silêncio. Antes disso, eu quero fazer um convite para que vocês permaneçam nesse processo firmes, não se deixem desanimar, porque às vezes a vida vem trazer provas, né? Então, mantenham-se firmes nisso. Confiem em si mesmos, confiem no seu coração e sigam determinados para a realização de si mesmos. Sejam amorosos com si mesmos, gentis com si mesmos. Quando somos gentis conosco, nós acabamos sendo gentis com os outros. Paramos de nos julgar e de julgar o outro. A aceitação plena acontece. Tenham como parâmetro apenas isso, a aceitação. Porque a aceitação é puro amor. Então, o convite é esse. Quero dizer também que nós temos o grupo no WhatsApp. Quem ainda não faz parte, quiser participar, pode deixar o número aqui no chat, que depois eu adiciono as pessoas, ok? Para que a gente esteja ainda mais próximos. Vocês também continuem a nos acompanhar, os nossos textos, e nos dar retorno também. Quando tiverem dúvidas, também podem colocar no privado, lá no Messenger ou no WhatsApp. E assim que eu puder, eu respondo, ok? Então, vamos fechar os olhos, gente, fazer alguns minutinhos de silêncio. Vamos fazer uma meditação. Meditar não gera nenhum tipo de esforço. Porque quando meditamos, nós estamos no nosso verdadeiro estado de ser. Um estado de plenitude, de fusão com a totalidade. Vamos inspirar e expirar apenas pelas narinas. Encontrem uma posição confortável, de preferência sentados, para que vocês possam se manter em vigília. Mas soltem os músculos do corpo,
E vamos continuando a respirar, sem forçar nada, no seu próprio ritmo. Apenas estejam conscientes da sua respiração, do ir e vir do ar nos pulmões, do ar passando pelas narinas. Essa é a prática de meditação mais simples, mas mesmo assim ela é efetiva. Inspirando e expirando, vamos relaxando o nosso corpo e esvaziando a nossa mente. Como esvaziar a mente? Apenas não se ater aos pensamentos. Se surgir um pensamento, deixe que ele passe e que se dissolva. Não dê importância a ele. Porque assim como ele surge, ele desaparece. Foque a sua atenção na respiração. Inspirando e expirando. Vamos sentindo o nosso corpo cada vez mais sendo envolvido pela paz. Inspirando e expirando. Sentimos a paz emergir do nosso ser, do nosso coração. Aqui nesse instante, apenas estamos, vivemos esse instante. Sentimos essa paz. De nada precisamos. Estamos bem. Somos isso. Esse estado de ser é o que somos. Estamos conscientes disso. Somos isso. Tudo mais, pensamentos, as circunstâncias, tudo deixa de existir e só o ser que somos permanece. É. Estando assim, sendo assim, nenhum problema existe. Nada para resolver ou fazer. Nenhum pensamento. Apenas um sentir. Está tudo bem. Tudo é como deve ser.
esteja atento a esse existir. O acontecer continua, mas a sua consciência permanece aqui nesse instante. Em plena harmonia, plena paz. Percebe que até o corpo vocês deixam de sentir, apenas a consciência se mantém acordada. Como ela sempre esteve. Isso é você. Mantenham isso. Sintam isso. Nada pode abalar esse sentir. Nenhuma emoção, nenhum sentimento, nenhum pensamento. Se mantenham nessa consciência de ser. Diante da vida. Se entreguem a esse sentir. Observem que não existe luta nesse espaço sem espaço. Está tudo bem. Percebem isso? Tudo o mais passa, se movimenta. Apenas você, o ser, permanece. Em paz, intocável. Esse sentir é o próprio amor sendo percebido.
sendo percebido, ele se percebe sendo e passa a ser vivenciado, irradiado. Esse amor vivo se expande sem limitações. E se compreende permeado e permeando tudo que existe. Pura aceitação, compreensão. Amados, sintam o que são e passem a ser essa verdade, esse amor. Isso é a graça, bem-aventurança, que também somos. Sendo assim, sejamos gratos pela existência. De vivenciarmos isso. E caminhemos assim pela vida. Nos abrindo para ela, deixando que ela se mostre e nos mostre o caminho. O caminho que nós somos. O caminho do serviço, do amor. Gratidão pela presença de todos vocês. Pela oportunidade que vocês dão a esse coração de compartilhar. Somos um, verdadeiramente um. Que essa compreensão esteja viva em vocês. Em cada instante desse viver. Namastê.
Namastê. Estamos juntos. Estou sempre por aqui. Gratidão, gente. Gratidão mesmo. Boa noite, bom descanso. Até o nosso próximo encontro. Amo vocês, de coração. Até.